Olá pessoal, estamos de volta. Esse é o nosso quinto e último encontro nesta disciplina de Teologia Bíblica. Tem sido muito bom estar com vocês nestes vídeos. Vocês podem me ver, eu não posso ver vocês, então eu tenho que fazer o que aprendemos no vídeo passado, enxergar a visibilidade do invisível. Então eu fico aqui imaginando vocês assistindo essa aula e conversando comigo também de forma imaginária, discutindo e refletindo sobre os conceitos teológicos com que estamos trabalhando. Eu espero que esta disciplina tenha sido útil para você e tenha desafiado você a estudar mais, a ler mais, a pesquisar mais, não só os textos obrigatórios da disciplina, mas principalmente outras disciplinas e continuar lendo, independentemente de fazer parte do curso ou não. Um curso de bacharelado é apenas o início de um aprendizado. Eu espero que você, ao longo de toda a sua vida, permaneça motivado para continuar estudando, mesmo de forma informal. E mais tarde, quando você já tiver concluído o seu curso, faça uma pós-graduação, faça um lato sensu, faça mestrado, doutorado, enfim. Não perca o ânimo nem a vontade de continuar estudando, porque no mundo em que nós vivemos hoje, conhecimento é poder e conhecimento é uma obrigação para qualquer pessoa que quer ter um sucesso na sua vida, na sua profissão, mesmo no ministério cristão. Bem, nosso tema deste encontro é a nova aliança, a nova Berit em Jeremias. Você deve estar se pensando e se perguntando aí, caramba, nós já estamos aqui no último vídeo e ele só trabalhou o Antigo Testamento. No livro, nos textos das aulas, você viu bastante coisa do Novo Testamento. De fato, eu escolhi nesses vídeos trabalhar com você temas e textos do Antigo Testamento. Por quê? Por umas duas razões. A primeira razão, porque o Antigo Testamento é menos conhecido por nós do que o Novo. Então, a partir do momento que você está estudando formalmente teologia, é importante você ter mais contato com aquilo que é menos conhecido. Segunda razão é que a teologia do Novo Testamento repete e amplia a teologia do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, por exemplo, não vai informar nada contrário à teologia do Antigo. Ele vai ampliar, vai reformular, em alguns casos vai rever e talvez até, entre aspas, corrigir aspectos da teologia do Antigo Testamento, mas é a mesma teologia no Antigo e no Novo Testamento. E eu termino as nossas conversas aqui nessa disciplina com um tema, um texto do Antigo Testamento que será fundamental para o Novo Testamento. A ideia da nova aliança está presente em todo o Novo Testamento, desde os Evangelhos até o Apocalipse, mesmo quando a palavra aliança não aparece. A ideia está lá, a palavra não. Bem, então vamos lá para o livro de Jeremias. O livro de Jeremias é muito interessante, são muitos capítulos e é um livro escrito no final da história do reino de Judá, no início da dominação babilônica. Então, Jeremias prega mais ou menos entre o ano 600 e o ano 580 a.C., e os seus discípulos, daí para frente, vão continuar redigindo as pregações do Jeremias e escrevendo o seu livro. O livro de Jeremias é interessante também porque é o único livro do Antigo Testamento que fala do escriba, que escreve as profecias do profeta. Então, Jeremias é o profeta, ele prega, mas ele não escreve. Quem escreve é o Baruque, o seu escriba. Então, isso aponta para nós o processo de redação dos livros bíblicos. Numa sociedade em que pouca gente lia, você tem escribas profissionais que trabalham para o rei, para o sacerdote, ou para pessoas ricas, ou, nesse caso, para o profeta, e colocam no pergaminho a palavra pregada pelo profeta. Então, o livro é fruto de uma pregação oral e da transcrição por um escriba. Bem, Jeremias, no período em que ele ainda está vivo e pregando,
segue a tradição de Oséias. Jeremias, nos textos mais antigos do seu livro, anteriores à dominação babilônica, tematiza primariamente o pecado da casa real e do sacerdócio de Judá. Para Jeremias, o rei de Judá, os sacerdócios, os profetas do templo, o sistema de governo, rei, religião, são os responsáveis pela dominação babilônica sobre Judá. Para Jeremias, assim como para Oséias antes dele, o rei e o templo são idólatras, são opressores. Tá? Os primeiros 4 capítulos de Jeremias dirigem então profecias de Jeremias contra reis e os seus servos, contra o exército, contra as pessoas, as famílias ricas que apoiavam o governo do rei. E o capítulo 7, do verso 1 até o verso 3 do capítulo 8, nós temos uma longa pregação de Jeremias contra o templo de Jerusalém. Tá? Talvez você se lembre que num dos vídeos anteriores, eu falei para você que o rei em Israel é simultaneamente uma proteção política e uma rejeição de Deus. 1 Samuel 8. Tá? Então, Deus permite que Judá e Israel tenham um rei, mas o rei é um sinal concreto, histórico, da infidelidade dos poderosos. Judá e Israel vão sofrer por causa do rei e por causa do templo. E Jeremias está dentro desta tradição. Apesar de Deus permitir um rei, apesar de Deus permitir o sacerdócio, o rei e o sacerdócio são um problema sério, porque eles são a fonte da idolatria. Através do domínio real, através de um sistema religioso controlado por sacerdotes, a fidelidade do povo é rompida. A aliança com Deus é desrespeitada. Então Jeremias, que era de família sacerdotal, percebe que o sacerdócio é um mal. Eu falei da tradição de Oséias. Se você lê Oséias 4 ou Oséias 6, por exemplo, Oséias está dizendo que os sacerdotes são os culpados da idolatria, porque eles ensinam mal, ensinam errado o povo. Bom, o Oséias prega 100 e poucos anos antes de Jeremias. E na época de Jeremias, o sacerdote continua pregando mal, continua ensinando mal, continua impedindo o povo de conhecer bem a Deus. Tá? Enfim, então Jeremias vê o rei e o templo como mecanismos de idolatria, de opressão, de maldade, de infidelidade à aliança com Deus. Porém, a mensagem no Jeremias não é só de denúncia, não é só do fim de Judá, tá? Mas também é uma mensagem de esperança, especialmente os capítulos 30 e 31 no livro de Jeremias, essa esperança é realçada. E eu vou trabalhar com vocês um texto pequeno, Jeremias 31, versos 29 a 34, em que os discípulos do Jeremias, o círculo jeremiânico, ou seja, o escriba e os discípulos que atuam junto e depois da morte do Jeremias, vão falar do momento em que Deus vai renovar a sua aliança com Judá e Israel, aliança que foi desrespeitada por reis e sacerdotes que dirigiram mal o povo. O texto de Jeremias 31, assim como Ezequiel 16, Ezequiel 36, 18, 37, é um texto tremendamente inovador na época em que ele é escrito. Tá? Ele é inovador tanto do ponto de vista pessoal, cultural, como político e religioso. Em Jeremias 31, 29 a 34, temos um texto curto, mas muito denso de significado, porque nele nós vamos encontrar a nova forma da aliança entre Deus e o povo, que, após ter sido transformada numa aliança mediada, ou seja, entre Deus e o povo tem a mediação de rei e sacerdotes, agora a nova aliança é uma retomada da aliança antiga. É nova, mas velha. Por quê? Porque é uma aliança pessoal, uma aliança sem intermediários. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes aí no texto. Vamos fazer a leitura. Me acompanhe aí com o texto bíblico na tela ou
na sua Bíblia. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é que os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que firmarei nova berite com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme aquela que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, a minha berite que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, oráculo do Senhor. Ora, esta é a berite que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, oráculo do Senhor. Instalarei a minha Torá no seu corpo e a escreverei no seu coração. Assim eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Oráculo do Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Bom, esse é um texto fantástico e eu quero chamar a atenção primeiro para os versos 29 e 30. São versos aparentemente sem muito significado. Então, naqueles dias não mais se dirá este provérbio: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Quer dizer, o que é isso? Por que existia esse provérbio e por que não mais se poderia usar este provérbio? Bem, este provérbio estranho, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram, revela toda uma forma de organização social, política e cultural do povo de Deus, do povo do antigo Israel e Judá, na época do Antigo Testamento. Primeiro, um detalhe: você está se perguntando o que é ter o dente embotado. O verbo embotar é tirar o fio. Então você embota uma faca, por exemplo, embota uma tesoura. Então a faca embotada não corta, a tesoura embotada não corta. Não, o provérbio diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que estragaram. Eles não podem mais mastigar. Ao invés do dente do velho não servir mais, é o dente do filho. Não, o que esse provérbio está querendo ensinar? Que tipo de sociedade esse provérbio indica? Indica uma sociedade em que o pai é o chefe da família, né, o chefe do clã, e os filhos estão a serviço do pai. Então, o governo é um governo paterno, patriarcal, sobre a esposa e sobre os filhos, que habitam na terra do pai. Então, isso é um governo, uma estrutura social clânico-patriarcal. Essa estrutura em Israel é paralela com a monarquia. Então, você tem o rei, que é, num certo sentido, o pai, então, de todas as famílias que habitam na terra, e o rei, então, governa todas as famílias. Tá? E ele é o pai, então, dos pais de todas as famílias. Esta forma de organização social tem implicações culturais e implicações teológicas. Vamos ver alguns textos bíblicos em que estas implicações aparecem. Acompanhe aí, por favor, na leitura, Êxodo 34, 6 e 7. Javé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune e castiga a falta dos pais nos filhos e os filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja também, 2 Samuel, capítulo 12, versos 13 a 15. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente e depois faleceu. Vejam, esses dois textos são importantes. O texto de Êxodo dá o exemplo da sociedade clânica e da sua teologia. O texto de Samuel mostra na monarquia, para o rei, a mesma
ideia do pai como alguém que mesmo pecando não cumpre, não paga o preço do seu pecado. No texto de Êxodo você encontra uma frase bastante conhecida na Bíblia, que Deus castiga a iniquidade dos pais nos seus filhos até a terceira e quarta geração. Quer dizer, o que é esse negócio de terceira e quarta geração? Veja, numa sociedade rural como a israelita, dentro do clã, todos os filhos moram na terra do pai. Então você tem o pai, filho, neto e eventualmente bisnetos. Então você tem até a terceira e quarta gerações. Então, na prática, isso representa o quê? Quando um chefe de família, um agricultor, ficava endividado porque a colheita não tinha sido boa ou porque o seu rebanho não tinha dado leite suficiente ou a lã suficiente, ele tem que pedir emprestado comida, tem que pedir emprestado os meios para sobreviver até a próxima colheita ou até o rebanho crescer o suficiente de novo para ele ter como sustentar sua família. Quando ele não consegue pagar esse empréstimo, o que ele faz? Para não perder a terra, ele dá uma filha ou um filho como escravo, dependendo, obviamente, do tamanho da dívida, um ou mais filhos. Se mais um ano ele não consegue pagar, entrega a esposa também, até ele ficar sem filho, sem esposa. Em última instância, se ele, depois de vários anos, não conseguir pagar, apesar da escravidão dos filhos e da esposa, ele mesmo se torna escravo do seu credor, até poder pagar a dívida e depois de um certo período de tempo ele é libertado. Bom, o que eu quero destacar aqui? É que quando na sociedade clânica, agrícola, um pai não se dá bem, toda a família paga o preço. Quando você transfere isso para o campo da moralidade, para o campo da teologia, surge então essa ideia. Mesmo quando o pai erra, quem vai pagar o preço do pecado serão os filhos. O texto de 2 Samuel dá um exemplo a partir da corte, a partir do rei Davi. O Davi comete adultério, manda matar Urias, porque ele se apaixonara pela esposa do Urias. Depois que Urias morre, vejam como os reis são terríveis, né? Quer dizer, se ele casa com a Batseba enquanto Urias está vivo, ele vai ser culpado de adultério. Então ele diz assim, bom, eu vou me inocentar do adultério. Como? Bom, mato Urias. Que coisa estranha, né? Vejam que isso é uma forma de racionalização. Porque o que Davi está pensando? Bom, Urias vai para a guerra, quem vai matar não sou eu. Ele está cumprindo o dever dele. Se ele morrer na guerra, morreu. A culpa não é minha. Bom, só que ele mandou o Urias entrar na primeira fila da batalha. Geralmente quem morre primeiro é o primeiro a correr contra o muro da cidade do seu inimigo. Bom, o Urias morre, o Davi feliz da vida, todo contente, pega então a Batseba, que está viúva, e casa com ela e tem um filho. E esse filho morre. Bem, aí Natã, que é um profeta da corte, é o mesmo profeta lá de 2 Samuel 7, que tinha dito para Davi que tudo que ele quisesse fazer, ele podia fazer, que Deus iria abençoar. Agora, fala para Davi dentro da perspectiva da sociedade clânica. Quando Davi diz, olha, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, e agora? Eu falei, bom, você pecou, mas você é rei. Deus não vai te punir, ele vai perdoar você. Quem vai ser punido é o seu filho. Vejam como o próprio profeta Natã pensa dentro das categorias da sociedade clânica, da sociedade que vê o pai como isento de responsabilidade moral, de responsabilidade espiritual diante de Deus no caso do seu próprio pecado. Bem, é exatamente este tipo de pensamento e de prática que o texto de Jeremias diz que não pode mais acontecer. A mesma ideia está em Ezequiel 18. O capítulo inteiro de Ezequiel 18 tenta explicar o que Jeremias explica em 2 versos. Explicar por quê? Porque isso é uma novidade fantástica, tremenda. É uma mudança radical de modo de pensar, de modo de conceber a relação das pessoas entre si e das pessoas com Deus. Este modo de pensar que Jeremias está dizendo começa a ser preparado na história de Judá e Israel a partir do século VIII
século VII a.C., na tradição deuteronômica, no livro Deuteronômio e na reflexão sobre essa teologia. Acompanhe comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 9 e 10. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Faz com que pereça sem demora o que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. E na mesma época do Jeremias, temos um outro profeta que também vê as coisas como Jeremias estava vendo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Javé, não mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, o pai, também o filho. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então vejam, o texto de Deuteronômio mostra a origem dessa ideia, origem histórica dessa ideia em Jeremias, e o texto de Ezequiel mostra a importância dessa ideia para a profecia do período da dominação babilônica. O que esses profetas estão percebendo? Que não é mais possível trabalhar a ideia da responsabilidade moral, espiritual ou da culpa como se trabalhava antes. O pai comete o pecado e o filho que paga o preço do pecado. Bom, por que historicamente eles percebem isso? Porque a geração do rei, família real, sacerdotes, que vai para o exílio, que é destruída Jerusalém e o templo, o reino, e é exilada para a Babilônia, esta geração se considera inocente. Por quê? Porque ela lê a destruição de Jerusalém e do templo, ela lê o exílio nessa ótica clânica. Os nossos pais pecaram, nós é que estamos pagando o preço. Jeremias e Ezequiel querem convencer essa geração que não, eles estão indo para o exílio não por causa do pecado dos pais deles, mas por causa do pecado deles. Então, a mensagem de Jeremias e Ezequiel tem essa dimensão teológica. Ninguém paga o preço do pecado de outro, ninguém é moralmente responsável pelos erros do outro, mas representa também uma fantástica mudança social, cultural. Essa mudança pode ser percebida numa forma gráfica, visual, através dessa distinção. Do ponto de vista social, Jeremias e Ezequiel estão fazendo a transição entre uma sociedade clânica, uma sociedade hierárquica, um privilégio moral e uma moral convencional, as convenções sociais definem o que é certo e errado, para uma sociedade dos indivíduos, em que há simetria, ou seja, igualdade entre as pessoas, há uma igualdade moral e, consequentemente, uma moral pós-convencional. Ou seja, o certo e o errado não são definidos pelo costume, o certo e o errado são definidos por princípios. No caso de Israel, por princípios teológicos. O Deus pessoal, estudamos isso quando falamos sobre o Deus do Êxodo, o Deus pessoal cobra pessoalmente, o Deus pessoal abençoa pessoalmente. Não deve haver intermediários entre Deus. Então também não é certo falar que um filho é castigado por Deus por causa do pecado do pai. Então Jeremias e Ezequiel, Deuteronômio antes deles, corrigem uma percepção inadequada dos judaítas e dos israelitas que consideravam que a morte de um filho era consequência do pecado de um pai. Daí vem a ideia de maldição hereditária, daí vem a ideia, por exemplo, lá do Novo Testamento, quando Jesus cura um cego de nascença, e perguntam para ele, mas quem pecou, ele ou os pais dele, para ele ser cego? No Antigo e no Novo Testamentos, um Deus pessoal mantém uma relação pessoal com as pessoas, e ninguém, então, pode ser culpabilizado pelo outro. Jeremias e Ezequiel e Deuteronômio refletem essa transição social, política, cultural
de uma sociedade clânica, baseada na coletividade, para uma sociedade de indivíduos. Os direitos e os deveres são individuais. Não é uma sociedade individualista, é uma sociedade de indivíduos que são responsáveis uns pelos outros. Bom, vamos para os versos 31 a 34, que mostram então a nova aliança. 29 e 30 destacam essa transição da velha para a nova aliança. Por que a velha? Exatamente pela intromissão da mediação do rei e dos sacerdotes. A nova aliança, então, é uma renovação da aliança original de Deus. Segundo o texto de Jeremias, essa aliança foi invalidada pelos pais. Por quê? Porque exatamente eles criaram esse sistema de mediação do rei e do sacerdote. E isso é o Jeremias citando Oséias, porque Jeremias diz: eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Oséias é o profeta que usa o casamento como metáfora para a aliança entre Deus e o seu povo. Então, Jeremias permanece na tradição de Oséias, e na tradição de Oséias, então, ele percebe que a fonte da infidelidade do povo a Deus é o sistema monárquico, o sistema sacerdotal, sacrificial da religião. E na sua descrição da nova aliança, ele mostra uma aliança sem intermediários. Bom, eu imagino que você esteja se perguntando aí, onde é que o Júlio achou tudo isso nesse texto do Jeremias? Eu estou vendo isso aqui, estou lendo o texto e não estou achando. Se é que você também não está achando, né? Veja, o texto faz algumas afirmações que nos chamam a atenção. A primeira afirmação que o texto faz: ninguém ensinará ao seu próximo. Ninguém mais ensinará ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Bom, não é uma afirmação estranha? Quer dizer, se ninguém mais vai ensinar a outro a respeito de Deus, por que então, por exemplo, no livro de Deuteronômio, que abre essa ideia da individualidade, da responsabilidade individual, no capítulo 6 diz: ouve Israel, né? O Senhor teu Deus, o Senhor um. Pegarás essas palavras e ensinarás aos teus filhos e aos teus netos. Né? Bom, você vai ensinar para os filhos, você vai ensinar para os mais jovens, né, a sua fé. Por que, então, no texto de Jeremias tem essa afirmação? Ninguém mais ensinará ao seu próximo dizendo. Né? Segundo trecho do texto de Jeremias que chama a atenção é que isso não será mais necessário. Por quê? Porque o texto diz: pois eu, Deus, perdoarei os seus pecados e jamais me lembrarei das suas iniquidades. Bom, quem é que ensina e perdoa pecados no mundo do Jeremias? O sacerdote. O livro de Jeremias tem um trecho que diz o seguinte: a Torá pertence ao sacerdote, a palavra ao profeta, a sabedoria ao sábio. Torá é instrução. O sacerdote é o que ensina o povo a respeito de Deus. Oséias 4 e Oséias 6 condenam os sacerdotes porque eles não ensinam a Torá de Deus para o povo, ensinam a Torá deles mesmos. Tá? E são os sacerdotes que realizam os sacrifícios. E é o sumo sacerdote que, uma vez por ano, realiza o sacrifício do holocausto no dia da expiação, lá no Santo dos Santos, o único lugar em que o sumo sacerdote, somente ele, pode entrar somente uma vez por ano para fazer esse sacrifício. Então vejam bem, o ensino sacerdotal e o sacrifício colocam uma intermediação entre Deus e o ser humano. Então Jeremias, ao afirmar que nesses dias em que Deus vai firmar uma nova aliança, não é mais necessário ensinar e fazer sacrifícios, ele não está dizendo que a gente não vai poder conversar sobre Deus, ele está dizendo que não precisa mais de profissional intermediário entre Deus e o povo. Todo mundo tem acesso direto a Deus. Se você acha essa minha interpretação estranha, pode até parecer, você não concordar muito com o que eu estou dizendo aqui para você, leia Hebreus.
A carta aos Hebreus interpreta o Jeremias dessa mesma forma. Por que eles interpretam o Jeremias dessa forma? Bom, primeiro porque era um judeu que estava escrevendo e conhecia bem a sua história. Segundo, porque ele lê Jeremias a partir de Jesus. Jesus, que é o sacerdote e a ovelha, o sacrifício, rompe com o sistema sacrificial. Essa é a nova aliança. Para o autor de Hebreus, Jesus é o cumprimento da nova aliança. Por que Jesus? Porque quando você estuda a história de Israel, Jeremias e Ezequiel pregam sobre uma nova aliança. Esdras e Neemias, 200 anos depois, porém, mantêm a velha aliança. E até a época de Jesus, a velha aliança se mantém. Israel e Judá são governados por sacerdotes. O templo permanece ali, o sacrifício permanece como meio de comunhão entre Deus e o povo. Então, o intermediário continua. Os sacerdotes, os saduceus, ou a doutrina, no caso dos fariseus nas sinagogas, ou a pureza, no caso dos essênios em Qumran e outras comunidades. O que nós temos aqui, apareceu aí um slide com um contraste, eu quero agora focar nesse contraste. O que nós temos aqui são duas teologias da aliança. Você vai se lembrar no texto da primeira unidade, você vai se lembrar no nosso primeiro vídeo, eu falei sobre a relação de aliança. A palavra berite indica diferentes formas de relacionamento social. Formas mediadas e formas não mediadas. Na teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, nós também temos teologias distintas da aliança, conforme a maneira que se dá essa relação de aliança. Uma das formas que está aí do lado direito do slide, para você que está olhando aí na tela, é a forma do contrato. A aliança como contrato é uma aliança que possui uma mediação. Tá? Ou seja, o contrato estabelece uma relação entre duas pessoas, mediada por uma instituição jurídica. Por isso o contrato. O contrato é um tipo de lei, né? Um tipo de norma jurídica. É uma mediação institucional. Esta norma estabelece uma relação de dependência. O contratante e o contratado dependem um do outro para cumprir essa norma. Qualquer um dos dois que quebrar o contrato paga a punição, sofre uma sanção. E dependendo do contrato, um tem de ser obediente ao outro, ou os dois têm de ser obedientes mutuamente um ao outro. Se você tem um contrato de compra e venda, por exemplo, o vendedor tem que entregar o bem, o comprador tem que pagar pelo bem. Se você tem um contrato de prestação de serviços, por exemplo, como você tem com o Sesumar tem que entregar o serviço, o ensino, e você tem de cumprir a sua parte, aprender. E não esqueça de pagar as mensalidades, porque é uma prestação de serviço em que você paga financeiramente, mas veja, a responsabilidade do estudante é pagar e aprender. A responsabilidade da escola é ensinar, com uma estrutura, tem prédios, tem vídeo, enfim, tem tudo isso que você está desfrutando. E tem professores. Os professores ensinam. A estrutura faz o ensino chegar até você. Então, se o Sesumar faz isso, ele está cumprindo a parte dele no contrato. Agora, a sua parte é aprender, porque o professor não aprende no seu lugar, a escola não aprende no seu lugar, é você que aprende. Você aprende estudando. Então não basta só você pôr a mão no bolso e pagar a mensalidade. Isso vai te dar o direito de continuar estudando. Agora, o direito de receber o diploma vai depender de você aprender, tirar notas boas, ser aprovado em todas as disciplinas e chegar até o fim do seu curso. Isso é um contrato, uma relação intermediada. É um intermediário entre você e o Sesumar. Esse intermediário é o contrato. Você não precisa conhecer os donos do Sesumar, você não precisa conhecer os sócios do Sesumar. Você não precisa ter uma relação pessoal com eles. A relação que você tem com os donos do Sesumar é uma relação intermediada por um contrato. Ela não é pessoal, ela é jurídica, ela é comercial. Veja, no Antigo e no Novo Testamento você vai encontrar afirmações de aliança nesse sentido. Em Roma, na Grécia, em Israel, como até hoje, no mundo contemporâneo, a ideia primária de aliança é essa. O que é uma democracia? Democracia é uma organização política mediada por um contrato. O
Que contrato é esse? A Constituição do país. A Constituição é um grande contrato social. Uma obra clássica do filósofo Jean-Jacques Rousseau, um dos clássicos da teoria política, tem exatamente o título O Contrato Social. Veja, a vida em sociedade é uma vida mediada por instituições. Você tem o Estado promulga leis, você tem o contrato, a Constituição. A democracia é uma sociedade estatal constitucional. Porém, mesmo na sociedade existem relações não intermediadas, que são as relações, por exemplo, de amizade. Você não precisa de contrato para ter amigos e amigas. A relação de amizade se rege pela convivência e não por uma norma contratual. Você não precisa, toda vez que você faz um amigo, uma amiga, assinar um contrato. Olha, eu vou ser amigo, eu vou te visitar 10 vezes por mês, você me visita 10, etc, etc, etc. Não, a amizade não precisa de contrato. A amizade não tem prazo de duração. Ela pode ser quebrada se você for infiel ao amigo ou amiga. Mas ela não é mediada. Entre você e o seu amigo, entre você e a sua amiga, não está nada, a não ser a própria relação. A mesma coisa o casamento. O casamento é uma relação pessoal. O casamento é interessante porque é uma relação pessoal que tem também uma dimensão contratual. Quer dizer, você se casa no civil. Por quê? Porque é uma relação pessoal que estabelece direitos públicos. Então, isso é uma situação interessante. O casamento é um bom exemplo de uma aliança que tem essas duas dimensões, de parceria e de contrato. Tem gente que se casa em função do contrato, não há amor. Então você tem uma relação contratual. Antigamente os reis casavam-se por alianças desse tipo. Qual é a função da rainha? Bom, dar filho para o rei. Para quê? Para que a família do rei continue governando. Qual é a função do rei? Proteger a rainha e, obviamente, apoiar a família da rainha com quem ele fez aliança para se casar com ela. Também existiam casamentos comerciais, até hoje existem casamentos por interesse comercial. Não precisa ter uma relação amorosa. São pessoas que se casam para juntar a grana das duas famílias, ou os bens das duas famílias, e assim por diante. Porém, nós sempre falamos do casamento como uma relação amorosa. Então, é uma aliança de parceria, não de contrato. Na Escritura, nós temos também esses diversos tipos de aliança, porém, no caso da relação entre Deus e o seu povo, tirando ali os textos da monarquia e do sacerdócio do Antigo Testamento, sempre a relação de Deus com o seu povo é definida como uma relação de parceria, não de contrato. Parceria por quê? Porque a relação de parceria é, em primeiro lugar, uma relação pessoal. Um Deus pessoal não precisa de intermediários, ele se relaciona diretamente conosco. Uma relação de parceria é uma relação de liberdade. Você não está preso à relação. A relação pode ser rompida a qualquer momento. Você não vai ser penalizado por isso, você não vai receber uma sanção, um castigo, uma pena por causa do fim da relação. Porém, esta liberdade também se dá numa relação de fidelidade. A relação pode terminar, mas só se houver um motivo muito justo. Por quê? Porque numa relação de parceria o que conta é a fidelidade. Parceiros são fiéis uns aos outros. E aí voltamos também ao livro, voltamos também a um dos vídeos anteriores em que nós discutimos a fidelidade de Deus e a infidelidade humana. As relações humanas de parceria frequentemente são marcadas por infidelidade, ou seja, nós não sabemos ser fiéis. Bem, a relação entre Deus e o seu povo sempre é uma relação de parceria, de fidelidade. Deus jamais abandona os compromissos que ele assume. Deus permanece sempre um Deus fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Bem, deixa eu fechar aqui este ponto. Na descrição que Jeremias faz da aliança, nós temos então os dois tipos de aliança. A aliança inválida, que é o contrato, e a nova aliança, que é a parceria.
Bem, permita-me voltar ao texto de Jeremias e trabalhar com um detalhe que eu deixei para trás para poder a gente discutir este elemento mais importante do ponto de vista teológico na sequência da nossa conversa. Se você voltar lá para o texto do Jeremias, eu vou colocar de novo aqui na tela o texto do Jeremias, você vai verificar nos versos 31 e 32 detalhes importantes do texto. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que firmarei nova berite com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme aquela que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, a minha berite que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Ora, esta é a berite que firmarei com a casa de Israel. Veja bem este detalhe. Firmarei uma nova berite com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 31. Verso 33. Esta é a nova berite que firmarei com a casa de Israel. A casa de Judá sumiu. Bom, o que quer dizer esse detalhe? Primeiro aspecto. Você vai se lembrar que Israel é o nome do povo, mas é também o nome do Reino do Norte. Não é o nome do Reino do Sul. O Reino do Sul tem como nome a casa de Davi ou a casa de Judá. Jeremias prega no Reino do Sul, prega em Jerusalém. Os discípulos de Jeremias pregam no Reino do Sul, em Judá. Então, quando ele afirma que a aliança será feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, isso textualmente é um detalhe importante. Por quê? Porque está dizendo, olha, a minha aliança é com Israel, não é com Judá, não é com o Reino do Sul, nem com o Reino do Norte, é com Israel. Primeiro Israel, depois Judá. Na teologia da monarquia de Judá, primeiro Judá, depois Israel. Para Davi e os seus descendentes, quem pecou foram os israelitas e não eles. Para o livro de Reis, capítulo 11 e capítulo 12, quem peca é Salomão e seu filho, especialmente o filho de Salomão. O reino é dividido porque Roboão exagera na cobrança de tributo, então ele oprime as tribos do norte. Então o profeta Aías fala para Jeroboão, que era um cobrador de tributos, diz a Jeroboão que ele vai ser usado por Deus para libertar o reino do norte, as tribos do norte, e ele se torna o primeiro rei. Então vejam, aqui que a gente precisa do discernimento, por isso que a gente precisa estudar a teologia para entender bem a Bíblia. Lembra do movimento teórico que eu falei para vocês? Os anciãos pedem um rei a Samuel, isso é rejeitar a Deus. Deus permite o rei, mas o rei é, ao mesmo tempo, proteção e juízo. 1 Reis 11, 12. Davi vai governar, os seus descendentes vão governar, mas eles oprimem. Se eles oprimem, Deus quebra o monopólio do governo de Davi e dá as tribos do norte a Jeroboão. Não, Jeroboão e depois seus descendentes, como reis, os seus sucessores, vão praticar idolatria. Deus vai, então, por causa da idolatria, dar um fim ao reino de Israel, como ele dá um fim ao reino de Judá. Ou seja, tanto Israel quanto Judá chegam ao fim como nações, como estados. Por quê? Porque são infiéis a Deus. Israel é dominado pelos assírios no 8º século, Judá pelos babilônios no 6º século. Então, voltando ao Jeremias. Jeremias diz, a minha aliança é com Israel. Não é com o reino do norte, nem com o reino do sul. A minha aliança não é com Davi. Minha aliança não é com Jeroboão, é com o povo que eu tirei do Egito. Por isso, no verso 31, firmarei uma aliança com a casa de Israel e de Judá. E no 33, você pode deixar Judá de fora. Porque a casa de Israel, são todos os descendentes de Jacó, cujo segundo nome é Israel. Todos os descendentes de Abraão. Percebe? Deus é fiel. Mesmo quando o povo é infiel, mesmo quando essa infidelidade acarreta uma mudança na organização social e política do povo de Deus, Deus é fiel às suas origens. Deus chama Abraão, Deus permanece fiel a Abraão e seus descendentes. No Novo Testamento, a mesma ideia é mantida. Deus permanece fiel ao povo que ele chamou. Então, Paulo, por exemplo, escrevendo na carta
escrevendo a sua carta aos Gálatas, afirma que em Jesus a promessa dada a Abraão se cumpre. Vejam, eu quero partir já para a conclusão desta nossa aula, deste nosso encontro, trabalhando esse tema da fidelidade de Deus numa perspectiva bastante importante que nem sempre nós cristãos percebemos. Normalmente nós temos a ideia ou a impressão de que na nova aliança entre Deus e o povo mediante Jesus Cristo, Israel é deixado de lado, né? Então a igreja substitui Israel, né? Deus teria deixado de lidar com Israel como seu povo eleito. Nada mais errado do que isso. Ou, numa linguagem mais sutil do que essa, mas também complicada, a distinção que a gente faz entre graça e lei. Graça, Novo Testamento, lei, Antigo Testamento. Graça é Deus salvando, sem mérito, a lei, a gente buscando ser salvo pelo mérito próprio. Também está errado. Nós já vimos aqui neste curso, nesta disciplina, que a lei vem depois da graça. Deus dá a lei porque Ele liberta. Primeiro Ele salva, amor, graça, depois Ele dá a lei. Também no Novo Testamento nós temos essa ideia. A lei do Espírito da vida, Romanos 8, é a lei que cumpre a lei dada aos israelitas. Paulo aos Gálatas vai dizer que a morte de Jesus cumpre a lei. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus assume a maldição. Aos Gálatas, Paulo diz que na lei, na Torá está escrito, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Esta palavra se cumpre no Messias, Jesus. Então vejam bem, né? A fidelidade de Deus é imutável. As formas da aliança podem mudar, mas a fidelidade de Deus é imutável. Então, se num período histórico a forma da aliança é uma forma nacional, na história de Israel como povo, a partir de Jesus a forma da aliança não é mais nacional, ela é pessoal, independentemente de nacionalidade. Então, pertence ao povo de Deus todo aquele que crê no Messias. Todos os que creem no Messias são descendência de Abraão, independentemente da sua nacionalidade, da sua raça, da sua etnia. Tá? Então, este elemento é fundamental para a teologia cristã e nós precisamos abandonar estas ideias de que o Antigo Testamento é inferior ao Novo, que a lei é inferior à graça ou que Israel é inferior à igreja. Romanos 9 a 11 é um desabafo, por assim dizer, de Paulo sobre Israel. Paulo é um judeu, um israelita, e ele está vendo, na sua época, que Israel rejeita o Messias. Como nação, Israel rejeita o Messias. Então, Paulo gasta 3 capítulos da sua carta para dizer o quê? Mesmo quando Israel rejeita o Messias, rejeita Deus, Deus não rejeita Israel. Final do capítulo 11. No fim, todo Israel será salvo. A mesma linguagem, a mesma argumentação de Paulo em Romanos 9 a 11 é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Israel nação, Israel Estado rejeita Deus, mas Deus não rejeita Israel povo. O povo de Israel permanece o povo eleito de Deus. Por isso a esperança de Paulo que no fim dos tempos todo Israel será salvo. Não é que o Estado de Israel vai dominar o mundo, como em algumas teologias do final do século passado afirmavam. Em alguns tipos de dispensacionalismo se acreditava que o milênio seria Israel dominando todas as nações. Não é isso que a Bíblia está ensinando, pelo menos no meu modo de ver. Quer dizer, o que a Bíblia está ensinando é que o povo de Israel, até o fim, é um povo eleito de Deus, e a eleição de Deus é irrevogável, a fidelidade de Deus é irrevogável. Por isso também os não israelitas podem permanecer firmes na sua fé, porque Deus é fiel a toda a sua criação. Bem, estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Foi um prazer para mim estar na presença, na comunhão aí com vocês, intermediada pelo vídeo, mediada pelo Sesumar. Eu espero que Deus abençoe você através dessa disciplina. Espero encontrar vocês outros momentos aqui no seu curso de teologia
e foi um prazer, uma alegria estar com você. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Um abraço.